Olá, bem-vindos! Estamos seguindo a nossa maratona da pós-graduação, a segunda maratona da pós-graduação, cujo tema é a necessidade do profissional especialista em um mundo pós-pandemia. E aqui comigo hoje eu tenho essas maravilhosas professoras para falar para a gente sobre comunicação não violenta, administrando períodos de crise. Então, para isso, a gente tem a professora Thalita e a professora Reli, e a professora Valéria, que vão falar para vocês um pouquinho sobre essa temática. Então, comentem com a gente aqui, da onde vocês são, desde quando vocês estão nos acompanhando, se vocês estão aí desde cedinho, que eu sei que tem gente aí que está acompanhando com a gente aqui muito desde cedo e vai ficar até as 9, vai ter aquela pizza merecida. Tá prometido, hein? Pois o pessoal posta lá e marca a gente para dizer que teve aquela pizza merecida. Então, professoras, é com vocês, boa palestra. A palavra está com vocês. Obrigada, professora Ariana. Obrigada a todos que estão aqui com a gente agora, nos assistindo, que vão contribuir um pouquinho com o nosso debate. Hoje nós estamos aqui com a professora Reli Amaral, com a professora Valéria. Professora, se apresentem, por gentileza. Eu sou a professora Reli, sou tutora dos cursos de pós-graduação na área de serviço social. Temos, no momento, mais de 10 cursos. Estamos empenhados em trazer o melhor de informações relacionadas à área social, relacionadas a direitos humanos, estratégias de enfrentamento à violência. E sou também assistente social, como a professora Thalita, e trouxemos hoje uma especialista em comunicação não violenta, que é a professora Valéria, que vai se apresentar agora para vocês, e é uma das nossas professoras da pós, que trata desse tema e que, eu vou já dar um spoiler, é a professora mais elogiada do nosso curso. Pode falar, professora Valéria. Agradeço as palavras, o carinho de todos, dos alunos sempre. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e falando de um tema que é tão relevante, né? Então, me apresentando antes de mais nada, sou jornalista profissional diplomada, mestre em mídia e conhecimento, e estive aí na pós-graduação com vocês em algumas disciplinas, entre elas justamente essa que nós vamos tratar hoje, da comunicação não violenta. Então, espero que possamos estar deixando a todos que estão nos acompanhando nessa tarde tão bonita de sol, a nossa mensagem para essa questão pós-pandêmica, né? Que é tão importante agora, que todos estão se questionando, né? Como vai ser, o que nós vamos encontrar depois que pudermos estar, entre aspas, na normalidade, né? Qual profissional que nós vamos estar encontrando e que profissional que o mercado vai estar desejando e como nós podemos nos portar diante dos outros e dessa nova realidade, que com certeza virá. Exatamente, professora. Quando nós pensamos em convidá-la para falar sobre esse tema para os nossos alunos, para as pessoas que seguem as nossas redes sociais, né, sejam todos bem-vindos, inclusive, foi justamente por isso, porque quando a gente pensa na temática de que profissional que tem que ser esse profissional do pós-pandemia, né, como está se preparando para esse novo mundo de trabalho, a gente pensou na grande carga de estresse que todos nós estamos passando, né, não só o estresse, no modo geral, né, de cobranças de bater meta, cobrança de ter perdido o emprego e ter que se recolocar no mercado de trabalho, como cobranças internas no seio familiar também, entre amigos, perda de parentes, né, perda de pessoas queridas, tudo isso gera um estresse muito grande, uma carga emocional muito grande. E aí, quando esse profissional, ele vai para o mercado de trabalho, muitas vezes através da sua postura e da sua fala, ele traz esse estresse de forma indireta, né, sendo mais agressivo no seu posicionamento, sendo mais incisivo. Então, a gente queria que você pudesse estar colocando, né, dentro dessa nova perspectiva, como que a gente pode estar agindo, como que nós podemos estar auxiliando esses profissionais, qual a postura que esse profissional deve ter para tentar filtrar, né, muitas vezes através de ruídos de comunicação, a gente pode também, né, estar se posicionando de uma forma negativa. Então, fique à vontade. A gente fala muito da questão do idioma nosso, né, da língua portuguesa, que ele é tão rico, né, e, na verdade, do ponto de vista semântico, a gente acaba se apegando muito a algumas palavras usuais e deixamos de utilizar muitas outras.
E aí começam os nossos nós de comunicação, né? Porque a gente vai criando vícios de linguagem, e esses vícios de linguagem muitas vezes são persistentes, porque as pessoas, os interlocutores, não se dão conta de que a sua mensagem ela está chegando de uma forma truncada ao outro, né? Então, a gente, utilizando aí o conceito de Marshall, da comunicação não violenta, a gente tem que procurar, antes de mais nada, estabelecer relações empáticas com as pessoas, né? Eu acho que é uma coisa que todos nós estamos percebendo nesse momento histórico que estamos atravessando, seja em relação à realidade política, seja em relação à realidade pandêmica. Nós estamos percebendo que muitas vezes a questão da empatia, do olhar ao outro, do compreender o outro, está se tornando cada vez mais uma questão relevante, extremamente relevante. Já não podemos mais pensar num mundo onde o eu governe tudo e o outro tenha um lugar subalterno, secundário, né? Então, a mesma empatia que você quer encontrar no outro é a empatia que você deve oferecer ao outro. É uma tarefa muito difícil, por vezes, né? Porque nós queremos ser escutados, nós temos o anseio de que os nossos sentimentos, as nossas necessidades, como diz o Marshall, sejam observadas, mas nós não queremos observar as necessidades do outro, né? Então, principalmente no mercado de trabalho, onde as relações muitas vezes se estabelecem do ponto de vista só da produção, né? E deixamos um pouco o fator humano de lado, né? Fica um pouco mais complicado se observar essas nuances, esses detalhes. E aí nos queixamos dos resultados, né? Temos aquelas reuniões infinitas, em que as pessoas estão enfadadas e reclamam depois que saem do seu ambiente de trabalho, mas não são capazes de observar o que está sendo passado, quais são as necessidades que estão sendo mostradas pelos outros e quais são as nossas necessidades e de que maneira nós podemos levar esse pedido dessas nossas necessidades, desses nossos sentimentos aos outros, né? Então, existe aí também uma questão de saber se colocar, né? Eu tenho as minhas premissas, cada um de nós tem a sua realidade, e isso também precisa ser levado em conta, né? Muitas vezes olhamos o outro do nosso ponto de vista e não percebemos que por detrás daquele interlocutor há um ser humano que tem toda uma trajetória, que tem toda uma história, que teve as suas questões particulares e que traz uma carga emocional que muitas vezes vai se refletir na sua postura, inclusive profissional, né? Então, esse cuidado, essa empatia, essa capacidade de realmente se ligar ao outro, né? Eu acho que vai ser um tema muito relevante daqui para frente, quando todos nós estamos no dia a dia e nos sentindo exigidos por essa nova realidade e, ao mesmo tempo, percebendo que podemos agir de uma outra forma e que essa outra forma pode ser muito mais salutar. Eu espero que a gente possa realmente, nesse período que segue a pandemia, a gente possa ter esse olhar mais de compaixão, né, e mais humano. Sim, é verdade, professora. Então, a gente pode dizer que uma palavra-chave para uma comunicação assertiva seria a questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma palavra-chave e que representa muita coisa além do que a gente pode aparentemente perceber, né? A empatia, ela não é só se colocar no lugar do outro, mas também perceber as necessidades do outro, né? E saber colocar as suas próprias necessidades ao outro também de uma forma empática. Muitas vezes você tem uma determinada situação e você não percebe as necessidades do outro. Eu lembro de uma passagem do Marshall
que ele conta de uma adolescente que chega na sala da diretora da escola e começa a colocar N situações particulares e do ambiente escolar. E no meio dessa confusão, a diretora, muito chocada com tudo aquilo que ela ouve, diz: o que eu posso fazer? E a adolescente vira para ela e diz: você pode só me ouvir? Né? Então, que forte isso, né? Como estamos, muito forte. Como estamos assim, necessitados da atenção do outro. Como, às vezes, você simplesmente parar tudo que você está fazendo e dar atenção, de fato, ao seu interlocutor, nessa correria que nós temos do dia a dia, né? Você conseguir dar atenção real ao seu interlocutor, isso já é uma coisa maravilhosa, né? Porque a partir dessa atenção, você está se colocando numa postura empática, que a Ana Cristina está colocando, que por trás de uma violência existe sempre uma necessidade não atendida. Exatamente isso, Ana. Sempre há uma necessidade não atendida. Então, muitas vezes, aquelas posturas que a gente vê violentas, né, que nos chocam, mas ali também há um ser humano que também tem uma necessidade e que muitas vezes só lhe restou a violência para tentar comunicar isso ao outro. Então, que nós sejamos capazes de trabalhar os nossos sentimentos e as nossas necessidades para que a gente possa realmente gerar uma comunicação e trabalhe por um mundo menos violento, né? E é tão complexo, mas ao mesmo tempo é tão simples, né? Se oferecer um pouco de atenção ao outro, um pouco de empatia, um pouco de compaixão, não é pedir tanto assim, né? E agora, com essa questão do isolamento social, a gente tem visto que essa ausência do contato tem influenciado muito nisso também, né, professora? Você não pode estar ali presente fisicamente, às vezes só por um telefone ou por uma mensagem, e nem sempre a pessoa vai receber aquilo que você escreveu da forma ou com a intenção com a qual você escreveu, né? A questão da interpretação daquilo que está sendo passado também é muito importante. Esses dias eu estava reparando muitas postagens que se referiam à questão da formação profissional, das pessoas falando: nossa, mas eu já tenho 30 e poucos anos, eu vou terminar a pós-graduação com quase 40. Daí outra pessoa responde: mas se você não fizer, você vai estar com os 40 do mesmo jeito, o tempo vai continuar passando. Então, eu tenho visto muitas postagens disso, das pessoas relatando a necessidade de fazer alguma coisa, mas outras com medo de fazer porque não sabem o que esperar, né? As pessoas estão feridas por conta da pandemia, tanto emocionalmente, algumas inclusive fisicamente, mas elas têm essa insegurança ainda, né? De o que fazer agora, né? Eu fico parada esperando, vivendo o meu luto, vivendo a minha dor, ou eu também posso, em algum momento, parar para escutar aquela pessoa que está precisando também de um apoio, ou eu posso me preparar para o que está vindo, né? É uma troca, né, Thalita? Eu acho que a partir do momento que a gente se viu nessa situação, que nenhum de nós esperava, fomos pegos todos de surpresa, mas, ao mesmo tempo, estamos tendo a possibilidade de novas formas de relação, e aí é uma coisa curiosa, porque Marshall, quando fez a proposta da comunicação não violenta, não existia, no início, que ele começou a formular, não existiam redes sociais, né? Então, alguém ali citou a questão das redes sociais, né? Que hoje, qualquer vírgula, qualquer ponto já é suficiente para gerar uma confusão, né? Faltando um ponto, uma vírgula, já é isso. suficiente. Inclusive, um participante colocou isso, que nas redes sociais, isso é muito interessante, a questão da falta, aqui o Rogério Carnel, né? Uhum. Que hoje uma das formas de comunicação por texto em redes sociais, em erro de escrita, uma vírgula que se esquece, causa interpretação incorreta e pode gerar conflitos. Comunicação clara é a chave. Sem dúvida, Rogério, sem dúvida. Mas é um desafio justamente por isso, né? Que quando Marshall fez essa proposta, ele estava pensando nas interações presenciais, né? E hoje a gente está lidando principalmente com as interações virtuais. Então, esse cuidado aumenta, né?
E muitas vezes, questões que o Marshall colocava, que você tem que estar conversando com o interlocutor até que se esgote totalmente tudo aquilo que ele tinha de sentimento, né, de necessidade ali para colocar ao outro, você não consegue, muitas vezes, isso na rapidez de uma interação virtual, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem que repensar também daqui para frente, né? Muitas vezes a gente quer aplicar, né, os preceitos aí da comunicação não violenta nas redes sociais, e quando a gente vê, a gente está enveredado no caminho oposto. Eu digo isso porque eu também tento e às vezes não consigo, não obtenho aquilo que eu estou procurando. Mas é realmente um desafio. E esse desafio precisa ser encarado por todos nós, né? E encaminhado para que a gente consiga obter algum resultado positivo. Isso, eu lembro na sua disciplina que no momento você coloca que a comunicação não é eu falar tudo aquilo que eu quero falar, mas eu me fazer ouvir, né? Exatamente. Então, nesse sentido, e pensando nas corporações, e pensando nesse profissional que muitas vezes está em home office, que perdeu a prática dessa comunicação, né? E que agora vai ter que retomar esse convívio, vamos colocar daqui uns meses, vai ter que retomar esse convívio na sua corporação, tendo que lidar com as suas dores, com as suas perdas durante esse período, talvez até sequelas de ter pego Covid, que também temos essa discussão, né, de algumas pessoas que têm tido sequelas. Então, que conselho você daria para esse profissional que ele está entrando e que ele não deve falar no sentido de falar tudo aquilo que ele quer, mas de se fazer ouvir? Antes de tudo, trabalhar a sua empatia, como a gente colocou no começo aqui da nossa conversa, né? O que eu desejo do outro, o outro também deseja alguma coisa, tem alguma necessidade, algum sentimento, e eu preciso levar isso em conta. Então, muitas vezes em corporações a gente vê uma luta, né, que se estabelece entre empregados e patrões, né, justamente por isso. E eu vejo o outro como um inimigo, eu não consigo ver o outro como alguém com quem eu posso contribuir e de quem eu posso esperar alguma contribuição se eu souber, e aqui está a chave de tudo, como levar a minha mensagem. Então, que nós sejamos capazes de levar as nossas mensagens de uma forma leve, oportuna e bastante objetiva também, porque muitas vezes nós não focamos na necessidade. Falamos e não mostramos ao outro qual é o nosso objetivo. Então, para que rodear tanto se a gente tem uma necessidade e essa necessidade pode ser exposta para que o outro possa nos ouvir? Da mesma maneira, fazer a leitura do outro sem julgamentos, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não falou até aqui também, né? Que Marshall tem essa proposta da gente se livrar das questões todas dos julgamentos, né? E ultrapassar essa barreira e conseguir realmente enxergar o outro sem preconceitos, sem pré-julgamentos, né? Porque nós temos muito essa tendência de julgar, de apontar. Então, a partir do momento que nós conseguimos ultrapassar essa barreira e conseguimos levar a nossa informação de uma forma clara, concisa e objetiva, nós estamos aí já bem encaminhados para conseguir que os nós de comunicação se desfaçam e consigamos uma comunicação de fato empática e salutar. Sabe o que eu lembro, professora? Eu lembro de uma historinha que eu li na internet, que a avózinha foi dar um remédio para o neto, e o neto não queria tomar porque era amargo. E aí ela colocou açúcar na colher do xarope e deu para o neto. Ela falou, viu, agora com açúcar você consegue tomar. E aí o netinho saiu e foi brincar e brigou com o irmãozinho. E os dois saíram na pancada lá.
E aí ela chamou os dois e ele falou, mas eu tô certo, por que você tá brigando comigo? Falando da avó, né? Ela repreendendo ele. Se eu tava certo. Ela falou, você estava certo, mas você não colocou açúcar. Lembra do remédio amargo? Você passou um remédio amargo para o seu irmão, uma verdade que ele não queria ouvir, então lembre sempre de pôr açúcar nas suas palavras. Eu achei tão bonitinho. É verdade, porque muitas vezes, né, como o próprio Marshall ensina, a gente diz, veja o que você fez para mim, né? A gente sempre está jogando a culpa no outro, né? E é como se o outro fosse o responsável pela nossa vida. Então, vamos assumir a responsabilidade da nossa vida antes de mais nada, né? O outro ele pode até ser um estímulo para a sua vida, positivo ou negativo, mas ele não é a causa da sua raiva nem da sua alegria. Ele só tem uma participação. É você que faz a causa da sua alegria ou da sua raiva. Então, veja o que tem sempre por trás da sua alegria e por trás da sua raiva. Qual é a necessidade quando você está com raiva que não está sendo atendida, né? Como o do Netinho aí. Qual é a necessidade que não estava sendo atendida? Qual é o sentimento a gente que está tem ali? que se responsabilizar pelas nossas atitudes, né? De como nós vamos receber e como nós vamos reagir à atitude do outro, né? Que a gente não pode se responsabilizar pelo que a gente recebe, mas como a gente recebe, a gente tem que se responsabilizar. Sim, e também, né, Thalita, eu acho que nós temos que ser menos reativos e mais ativos. A questão da reação, ela muitas vezes acontece porque nós temos medo e porque nós queremos nos proteger do outro. E a gente esquece que ali também tem uma pessoa que também tem medo e que também tem seus problemas. Então, essa visão sempre de empática é muito importante, né? Que vai além das nossas questões pessoais. É verdade, professora. Nós estamos tendo bastante participação, né? Muitas pessoas que estão assistindo estão colocando que é muito importante estar falando sobre o campo da afetividade nesse momento em que as relações e as pessoas estão tão fragilizadas, né? E uma colocação que a Diele Ferraz falou aqui é que o mundo está tão carente de afetividade que quando há alguma forma, alguma demonstração, não sabemos nem como reagir. A Elisângela também colocou que ainda mais dentro de uma pandemia que pessoas estão tão fragilizadas, não é verdade? Exatamente. Que aí entra dentro do que você colocou, né, da gente estar se colocando no lugar do outro, você não sabe, até tem um termo em inglês que é você calçar o calçado do outro, né, você pensar na vida do outro, no que ele pode ter vivido, daquela respirada, né, antes da resposta, a famosa respirada. O conselho que Marshall passa para a gente é justamente esse. Diante de uma situação de conflito, a primeira coisa que você tem que fazer é parar e pensar, não reagir, né? Então, primeiro eu devo fazer a pergunta por que o que há por detrás do que eu estou sentindo e o que há por detrás da ação do outro, né? Então, a partir do momento que eu consigo fazer essa formulação, né, não reativa e sim pensada, então aí sim eu vou ter condições de me colocar para o outro, mostrando. Veja bem, eu acho que uma coisa que eu enfrentei até no começo, quando eu tive o primeiro contato com a CNV, que é a comunicação não violenta, foi pensar, nossa, mas isso é uma maneira de você tampar a realidade, de você não ter uma visão crítica, e não é assim. Na verdade, você precisa de uma visão crítica e precisa também, ao se deparar com uma situação em que os valores do outro vão de encontro aos seus, você conseguir trabalhar esse conteúdo para que os valores dos dois possam encontrar uma dinâmica que seja capaz de atender às necessidades de ambos. Então, se eu não reajo e eu paro para pensar e depois, formulando, eu consigo, ao enxergar as necessidades do outro e as minhas,
eu expor de uma maneira clara o que eu desejo e o que eu percebo do outro, já estou aí com essa ação eliminando possíveis conflitos e levando também um conforto que eu acho que é o que todos nós vamos precisar daqui em diante, né? Muito mais do que, eu ganhei aquela discussão, né? Poxa, eu consegui contribuir, né, para a vida do outro e para a minha própria. Sim, um fator que eu acho que é importante, pensando no mundo corporativo, é que algumas temáticas que já estavam sendo tomadas antes da pandemia e agora foram retomadas, vão ter uma grande importância. E eu acho interessante que hoje as corporações estão com um olhar para isso. Por exemplo, a questão da inteligência emocional, né? Eu acho que foi no início dos anos 2000 que teve aquele livro famoso, né, do Daniel Goleman, se eu não me engano. E hoje tem se falado muito nas redes sociais, eu vejo sites de algumas empresas com relação à importância da identificação da inteligência emocional na contratação de um novo colaborador. E também a questão do mindfulness, né? Do uso nas empresas de respirar, de meditar, de ter períodos, intervalos para poder o colaborador estar tendo esse tempo de interiorização. Então, eu acredito que também essas ferramentas vão poder estar sendo utilizadas, né? Um comentário aqui que o Rogério colocou com relação à necessidade da gente ter que tomar decisões rápidas, isso acaba gerando ansiedade e dificuldade na comunicação. Verdade. Perfeito o que você colocou agora, porque eu acho que as empresas também vão ter que realmente repensar, né, a maneira como elas vão agir com os seus colaboradores, porque temos que começar a pensar em ambientes mais humanos, né? Então, esse tempo de parar, de respirar, de fazer uma ginástica laboral, de ver um pouco como é que está o tempo lá fora, poder respirar, ter o contato com o outro, com mais do que cursos voltados para o aprimoramento, cursos voltados também para o aprimoramento humano, por que não, né? Sim, aí é interessante a gente ver que o capitalismo está tirando um pouco o foco só do lucro, né, da obtenção do lucro, e ter que olhar para o seu capital humano também, né, não somos máquinas, né, estamos aí suscetíveis a falhas, a erros, a ruídos, a necessidades não atendidas, como você colocou, devido a todo o ambiente, circunstâncias aí que a gente não tem controle, né, professora? Exatamente. Tudo isso terá que ser repensado. Vamos repensar juntos. Que legal, gente. Nossa, eu não sei vocês, mas eu estava aqui quietinha, fui acompanhando, mas foi uma aula. Agora eu entendi por que foi a professora mais bem elogiada do curso, tá, meninas? Porque eu não sou aluna, mas eu já quero ser. Porque, gente, que prazer estar aqui nesse momento. Eu estou grata por ter feito a mediação, moderação de vocês, porque foi maravilhoso, professora Valéria. Assim, você falou tudo o que a gente precisava escutar nesse momento. Eu que coordeno os cursos da área de gestão de recursos humanos, essa humanização, a gente tem falado, conversa com os alunos e tudo. Nossa, e foi perfeito, assim, eu vou fazer meu gancho, isso depois lá 6 horas, me acompanhem, vocês fiquem aí, vocês que estão acompanhando a gente desde cedo, vou aproveitar esse gancho, vou falar lá um pouquinho sobre isso, porque realmente a gente precisa ter esse olhar um pouco maior, né, ainda, não somos máquinas, né, a professora Heli falou, né, a gente precisa parar, respirar, entender que tem o outro ali do lado, então isso é muito bacana a gente pensar. Então, professora, nosso máximo agradecimento à pós-graduação, assim, eu quero falar o nome da Uninter, né, nem das meninas, elas vão ter a oportunidade de agradecer, mas eu também, nossa, obrigada pela tua contribuição, né, você essa pessoa, os alunos adoraram, eu tô apaixonada também. Gente, eu vou fazer matrícula no curso de vocês, depois vocês me passam lá o curso. Seja muito bem-vinda, Olha. A professora Valéria dá aula lá, porque eu quero ser aluna da professora Valéria. Meninas, justamente... Obrigada, esse curso de estratégias de enfrentamento à violência, a gente acabou optando por pegar uma das quase 200 disciplinas que a gente tem na área do serviço social para trabalhar, justamente por ver essa necessidade do momento, né? Dessa necessidade da gente olhar para o outro, olhar para si mesmo, parar, respirar para conseguir pegar um fôlego para continuar, né? Para seguir em frente.
Professora Valéria, muito obrigada. Pode ter certeza que terão outros convites para momentos com um pouquinho mais de tempo, para a gente aprofundar mais a nossa discussão. Professora Ariana, também muito obrigada pela possibilidade de a gente estar aqui participando, contribuindo mais um pouquinho na segunda maratona. Professora Heli, nossa querida tutora, que os alunos amam de paixão também, estão sempre em contato com ela. E, gente, quem está aqui, continua, assiste mais um pouquinho, daqui a pouco tem a hora da Ori também. E temos muito conteúdo ainda pela frente. Muito obrigada. Lembrando que quem quiser estar se preparando para essa pós-pandemia com uma linguagem não violenta, temos a professora Valéria nos cursos de estratégia de enfrentamento à violência e movimentos sociais e direitos humanos. Obrigada, meninas, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição. Realmente um prazer inenarrável essa tarde com vocês. Obrigada. Com certeza, o prazer foi nosso. E vocês continuem com a gente aqui, que até às 9 horas. Então, só vai merecer a pizza quem ficar, hein? Eu vou cobrar, eu vou ficar de olho em vocês. Quem não viu a história da pizza, dá uma olhadinha lá no início da maratona que vocês vão entender. Eu já fiquei sabendo. Eu vou passar meu endereço para o delivery, então, hein? Ah, tá bom. Tem que ficar até às 9, então, prof. Gente, a gente segue para a próxima maratona. E fiquem aí, não vou embora, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.